Bom, meu nome é Divanei Pereira, eu sou mãe de Kennedy Robert Pereira, desapareceu exatamente dia 11 de abril de 86. Para nós, um dia comum, né? Amanheceu normalmente. Pela manhã ficamos juntos, eu, Kennedy e Karina, né? Meu marido trabalhava à noite. E para a gente não fazer barulho, sentamos na sala, né? Até para o meu marido dormir um pouquinho, ficamos conversando, brincando, né? Aí por volta de 1 hora, mais ou menos, meu esposo acordou. Como o cachorrinho dele estava passando mal, resolvemos levar pro veterinário, né? Aí, como a minha mãe morava perto, nós levamos a Karina e o Kennedy até a casa da minha mãe, para eles ficarem lá, né? Na época a gente tinha uma moto, então não dava para sair todos juntos. E foi nesse meio tempo que nós levamos o cachorrinho no veterinário. Quando a gente voltou por volta de 30, 40 minutos, que eu falei pro meu esposo, bom, agora você vai lá buscar as crianças que eu vou começar a fazer a janta, né? Que ele ia para a escola. E ele foi até a casa da minha mãe buscar as crianças, demorou bastante, estranhei ele demorar. Aí dali a pouco ele chegou, falou, bem, eu não achei o Kennedy, eu acho que ele deve ter saído com algum dos seus irmãos, né? Só veio com a Karina. Eu falei assim, tudo bem, vamos aguardar então mais um pouquinho, né? Mas aí passou mais meia hora, 40 minutos e fomos lá ver, aí foi chegando todo mundo, né? Nós éramos vários irmãos, foi chegando todo mundo e nada do Kennedy, aí o pânico já tomou conta da gente, né? Aí já entrei em pânico, porque a noite já estava caindo, já era 6 horas, já estava escurecendo. E aquela movimentação toda, porque foi no dia do cometa Halley. E a gente morava justamente próximo à subida do Parque Municipal, né? Que é onde a turma ia... Tinha mais acesso para ver, né? O cometa Halley. E ali eu me assustei, porque naquela época eles já estavam roubando crianças, né? Mais ou menos nas características do meu filho, que ele era aloirado, bem falante, dado, comunicativo, né? Aí eu entrei em pânico, meu marido entrou em pânico, meus irmãos entraram em pânico, a rua inteira entrou em pânico, o bairro todo, começamos a procurar e com a ajuda de vários amigos, né, fomos até a delegacia. O delegado falou, olha, tem que esperar até amanhã para poder dar entrada, né, no desaparecimento dele. E ali eu só lembro que já era muito tarde, eu não conseguia ficar dentro da minha casa. A única coisa que eu lembro é que a gente sentou na calçada e passamos praticamente quase toda a noite ali sentada na calçada. Uma noite fria, começou a cair uma garoa, um sereno grande. E nós ficamos ali estáticos, não tinha o que fazer. A gente não tinha para onde correr, a gente não tinha para onde ir. Até que amanheceu o dia e começamos a procurar o Kennedy desde aí. Ele é uma criança amável, ele era comunicativo, apesar dos 4 anos dele. Ele sabia o nome dele inteiro, ele sabia o nome da rua, que parece que a gente já tinha até uma preocupação de falar, onde você mora, filho? Ele falava, eu moro na Rua das Ameixeiras, 172, Mogi das Cruzes, Ponte Grande. Qual o seu nome? Kennedy Robert Pereira, o nome do pai, Pedro Pereira, o nome da mãe, tudo, ele sabia tudo. Ele era uma criança muito comunicativa. Por ele ser aloirado, ele tinha um apelido de Birubiru, né, na época. Ele já pegava a bicicletinha dele, já subia, já descia a rua. Ele era um encanto da vizinhança, né, porque não tinha quem não conversasse com ele, não tinha uma comunicação com ele, né. Como meu marido trabalhava à noite, aí eles revezavam, porque eles queriam dormir comigo e eu já não gostava. Aí, uma noite era da Karina, outra noite era do Kennedy. Então, caí na tarde e já brigava. Hoje é meu dia, hoje é meu dia. E de repente não tinha mais isso, né? De repente não tinha mais isso. E aí
foi muito duro pra gente. Na semana do desaparecimento dele, parece que tudo levava a essa questão de desaparecimento, né? Eu lembro que nessa semana passou um filme de desaparecidos. Nós assistimos juntos, eu abracei ele, eu chorei muito com aquele filme, né? Não lembro o nome do filme, mas eu lembro que era uma história de crianças desaparecidas, né? Ainda pensei comigo, meu Deus, acho que eu não aguentaria comigo, né? E naquela semana a gente ficou muito juntinhos, parece que a gente já estava pressentindo que ia ter essa distância entre a gente, né? Então, aquela semana para mim foi estranha, para mim foi muito estranha aquela semana. Então, por mais que a gente queira transmitir ou repassar o que a gente sente, é difícil. Porque a gente que é mãe, a gente tem uma ligação muito forte com o filho, né? Naquela noite eu sentia tudo. Eu sentia vontade de correr, eu sentia vontade de ficar, eu sentia vontade de chorar, eu sentia vontade de morrer. E eu perguntava a todo momento, meu Deus, por que meu filho? Se tem tantas crianças que precisam de um lar, precisam de uma pessoa que, né, de um acompanhamento, e ele tem aqui, tem o pai, tem a mãe, tem a família. Então fica uma confusão de sentimento muito grande, né? É uma coisa indescritível, e não dá para descrever o que a gente sente, é muito forte. É muito forte, né? É uma ferida aberta, 28 anos se passarem, né? Pode passar o tempo que passar, mas o sentimento continua o mesmo, a sensação é a mesma, né? Lembro de cada minuto daquele dia, eu posso não lembrar daqui 10 minutos, tem coisas que eu não lembro daqui a 10 minutos. Mas daquele dia eu lembro de cada minuto, de cada segundo daquele dia. O caso foi muito mostrado, né, na mídia, na imprensa. Houve algum tipo de ajuda nesse sentido? Não tenho do que reclamar. Nós somos muito bem ajudados, muito bem assessorados, né, pela imprensa, que era mais difícil naquela época, né, lógico, mas pelo delegado, pelas pessoas, pelos amigos. Na época foram a turma do Corpo de Bombeiro, né? O pessoal do COI nos ajudou muito. Foram, acho que 2 ônibus do COI lá para Mogi ajudar. O pessoal do tiro de guerra, todos eles se mobilizaram. Aquela mata foi vasculhada a cada centímetro. Sabe? A população em si, mulheres, crianças, todos parou, Mogi parou, né, nesse caso. E nós morávamos perto do Tietê, foram vasculhados por 3 meses, sequentemente, 3 meses, né, ficaram vasculhando o rio Tietê para ver se achava algum corpo, algum vestígio, nada foi encontrado. Até mesmo o rapaz do COI veio e falou, mãe, seu filho não está morto. Se ele estivesse morto, estivesse aqui, nós tínhamos achado. Foi uma varredura total ali. Então, quanto a isso, eu não tenho que reclamar, não. O delegado, o pessoal lá os investigadores, eles passavam a noite na minha casa. Sabe, eu acho que eles, nossa, tudo que foi possível foi feito, né? Tudo que foi possível foi feito naquela época. O vizinho emprestou carro pra gente, a gente ficou com 4 carros com alto-falante, que era o que a gente tinha na época, né? Cartazes foi espalhados, né? Então, tudo que foi possível a gente fez. E quando as buscas se encerraram, o que você sentiu? Senti tristeza, né? Porque a gente fica impotente. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu passei várias noites na minha sala, pedindo força para Deus, me dar força, porque eu não tinha só ele, né? Eu tinha minha mãe,
tinha minha filha, tinha os meus parentes, os meus pais. Então eu passava a noite ajoelhada na minha sala, pedindo força para Deus, para me dar força, me dar vida, né? E peço até hoje que eu quero ter vida e força para mim um dia poder abraçar o meu filho. É o que eu espero, né? Luto para isso, estou aqui para isso. Nunca deixei de procurar o meu filho. Havia algum outro caso de desaparecimento que acabou sendo revelado a partir da repercussão do caso dele? Acho que na época ele foi assim como eu posso te dizer, o carro-chefe para as pessoas abrirem mais a boca e ir atrás, né? Porque nós fizemos muito barulho na época e muitas crianças desapareciam e as pessoas, acho que talvez por falta de informação, não corriam atrás, né? E o que a gente fez, nós fizemos de tudo que você pode imaginar. Meu marido, ele não parou a vida dele. A vida dele era para... Tinha um caso ali em Brasília, ele ia em Brasília, tinha outro caso para outro canto, ele ia. E eu dentro de casa, eu ficava vegetando, eu só olhava aquelas pessoas, a minha casa parecia uma romaria, porque todo mundo queria dar uma palavra amiga. Mas a mesma coisa de eu estar conversando com você e não escutava nada, aquilo, eu só lembrava do meu filho, dos momentos bons com ele. Minha filha Karina sofreu bastante também, porque de outro lado eu não tinha estrutura para abraçar, dar um beijo na minha filha, para carinhar, sabe? Desestruturou, a nossa família desestruturou, porque parou tudo mudou, né? E não foi uma semana, duas, foram meses. No caso do Kenneth foi anos, né? Porque parou a população, não parou só a minha casa, parou a população ali de Mogi das Cruzes. Eram pessoas que iam na minha casa, me abraçavam, me beijavam, ficavam o dia todo comigo. Levava comidas diferentes porque eu não conseguia comer, né? Eu só passava com líquido, cheguei a pesar 40 quilos, porque eu não conseguia comer. Meu estômago não aceitava comida porque era uma dor muito forte. É uma coisa indescritível mesmo, né? Então foi muito duro. E meu esposo chegava exausto, dormia 2, 3 horas. No outro dia, os investigadores também, por outro lado, abraçaram causas. Uns, coitados, já até morreram, mas a gente deve muita obrigação para eles também, né? O Dr. Salvetti deixava a família dele lá e passava a noite inteira com a gente. Paulinho Rodella, hoje já falecido, com a equipe Sol, passava a noite inteira com a gente, para cima e para baixo, nós vamos achar, nós vamos achar. Tivemos apoio, muito apoio, sim. O Marcelo era bem parecido com o Kennedy, né? Ele é bem parecido. O Kennedy tinha uma cicatriz, eu não me recordo muito bem, eu acredito que seja no pé direito, que ele pisou numa boca de garrafa e foi muito profundo o corte. E ficou provavelmente aquela cicatriz. Então é a única coisa que a gente tinha dele. Então era uma cicatriz no pé direito e os cabelinhos encaracolados, né? Os olhos meio esverdeados. E através de um programa, a dona Marinita de Maceió associou o Marcelo ao Kennedy, porque era muito parecido com a foto do menino, né? E esse Marcelo tinha também, por coincidência, essa cicatriz e não conhecia os pais, não tinha história dos pais. Ele foi criado no orfanato, né? Aí ela contatou a gente foi até lá, mas ele veio conosco, demorou acho que uns 2 ou 3 meses para sair o DNA, ele morou com a gente, tudo. Então foi uma alegria boa pra gente, porque a gente agarrou, né? Não sei se é porque a gente queria tanto que até vivemos legal naqueles 3 meses, assim, né?
mas infelizmente não era o Kennedy, né? O DNA não confirmou isso. Aí, quando saiu o resultado, voltou a dor novamente, a tristeza, a ansiedade, a vontade de encontrar, né? Que não cessa nunca, porque é uma porta que fica aberta, é uma fresta, né? Quando você nasce, cresce e morre, né? Então, se eu tivesse encontrado meu filho, olha, de ver esse aqui é o ossinho do seu filho, foi feito o DNA, infelizmente a gente vai ter que enterrar. De repente, essa dor, essa coisa não estaria aberta, né? Então, é uma porta que está aberta para a gente. Enquanto a gente não achar uma notícia dele, olha, ele está vivo, ele está morto, ou ele está bem com uma outra família, porque hoje ele tem 32 anos, ele já é um homem, né? Mas que a gente tivesse alguma notícia para a gente ficar em paz, ficar tranquilo, seria maravilhoso para nós, né? Em algum momento você chegou a culpar alguém pelo que aconteceu? Nunca. Nunca culpei. Nunca culpei ninguém, porque eu acho que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, né? Então, se estava marcado para a gente ter esse distanciamento, porque estava marcado, né? Tudo tem que ter um porquê. Então, eu acho que se Deus permitiu, é porque tinha de acontecer mesmo isso. Não é fácil, a gente tenta sobreviver na realidade, a gente não vive, a gente sobrevive ao problema, né? Porque tem pessoas que pegam as fotos, pegam os cartazes e guardam numa gaveta. Não, eu espalho na casa. Eu tenho foto do meu filho na geladeira, eu tenho foto do meu filho no meu escritório, eu tenho foto do meu filho na minha carteira, exatamente para não ter minuto nenhum para me esquecer dele, porque eu não quero esquecer dele. Ele existe e eu sei que existe, né? E da mesma forma, meu esposo, a gente não conversa sobre isso, porque eu sei que ele sabe que é dolorido para mim, a minha filha também não toca no assunto, porque ela sabe que é dolorido para nós. Mas ele está ali presente na minha geladeira, está presente no meu escritório, está presente na minha carteira, ele está presente no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas orações, né? Porque eu acredito muito em Deus, eu acredito na justiça divina, na justiça de Deus, que um dia antes de eu partir dessa vida eu vou ver meu filho, isso é sem dúvida nenhuma. Eu acredito nisso e levanto e acordo e vou falar para você que não tem um dia que eu não penso e não deixo de lembrar do meu filho. Todos os dias eu lembro dele. Bom, olha, se eu falar para você que antes de eu ver essa foto eu imaginava, eu nunca consegui imaginar, nunca. Eu sempre imaginei meu filho aquele loirinho, subindo aquelas escadas comigo, com aquele cabelinho encaracolado, aquele olho esverdeado, moreno, claro, né? Hoje eu imagino ele desse jeito porque eu tô vendo a foto, porque eu nunca consegui montar. Sonhar, eu sempre pedi para Deus para me sonhar com meu filho. São 28 anos que meu filho desapareceu. Eu vou te falar que eu sonhei com ele uma única vez, nesses 28 anos. E nessa única vez que eu sonhei com meu filho, no próprio sonho eu sabia que eu estava sonhando. E eu pedia para Deus não deixar eu acordar. Meu Deus, não deixa eu acordar, que isso, eu sei que isso é um sonho. E eu não quero separar do meu filho. Então foi 28 anos o único sonho que eu tive com meu filho. Que eu abraçava, eu beijava ele, eu estava junto com ele. Mas eu tinha consciência que era sonho. Através de uma rede de televisão, né, de um canal de televisão que me procuraram para fazer uma reportagem. Aí eles perguntaram, né, sobre a progressão de idade. Eu falei assim, foi feito com o pessoal da SWAT, né, quando ele tinha 18 anos. Gostaria muito de estar fazendo aos 32 anos agora, né. E aí foi através dessa entrevista que o pessoal do DHPP viram, né, através das redes sociais, que nos ajudam muito,
e entraram em contato conosco e perguntaram se eu tinha interesse. Eu falei, interesse é todo meu, né? Só marcar a data, o dia certinho. Falei com meu esposo, com a minha família. Aí ele pediu os materiais, eu falei, eu vou levar o que eu tenho, né? E levamos o que a gente tinha lá para ele fazer. Ele falou, Diva, vai demorar acho que 2 meses. Dali para lá já fica aquela ansiedade, né? Aqueles 2 meses pareciam 2 anos, não passavam nunca. Aí ele chamou a gente lá para dar uma olhada na foto. Olha, Diva, está pronta a foto, pode vir ver. Quando a gente chegou lá, ele abriu aquela foto que eu olhei assim, foi uma coisa assim difícil também de explicar, muito difícil. Porque eu cheguei ali, mesmo com os 18 anos, não marcou as 18, assim, foi estranho. Aquela de 32 foi um impacto muito grande, porque você está vendo ali um homem, não é um rapaz de 18, não é um rapaz de 20, é um homem de 32 anos. Né, uma semelhança muito grande com a nossa família, muito grande. Coisa que se eu tentasse imaginar, acho que eu não imaginaria nunca, né? É uma semelhança muito grande com a minha família, com a minha filha, com o meu neto, com o meu esposo, né? É uma coisa muito próxima, que ficou da imagem do Kennedy, né? E ele, eu acredito que seria daquele jeito mesmo. Ele não ia ficar muito grande, porque ele era meio pequenininho, taludinho, né? Ele ia ficar numa proporção menor do que a gente é meio alto, meio... Ele não, eu acredito que ele ia ficar mais baixo, mais fortinho, falante. É o que eu lembro do meu filho, é isso. Depois de 1 ano que a gente foi tentar conseguir viver novamente, né? Que aí eu arrumei um emprego, mas o emprego que eu ia, eu levava a menina, né? A Karina sempre me acompanhou. Eu nunca deixava ela sozinha, entendeu? Nunca deixava ela sozinha, nunca. Então, meu marido retomou o emprego dele e a gente tentou sobreviver. Ficamos um tempo lá no mesmo lugar. Eu não sei te dizer assim o tanto tempo que a gente ficou, mas depois eu desgostei, né? Porque a gente ficou muito triste naquele lugar, aí mudamos para um outro lugar, mas não adiantou nada, porque as lembranças, elas nos acompanharam, né? Então foi mais ou menos 1 ano, mais ou menos 1 ano. Eu só gostaria de saber se ele está bem, olhar, oi filha, você está bem? Mãe está aqui, sempre esteve aqui, sempre te amou, sempre te esperou. Seria isso. Alguém tirou de você tudo isso, né? Essa infância dele, tudo isso que você falou. Você perdoaria essa pessoa? Foi alguém que fez, obviamente. Essa pessoa já está perdoada. Ela já está perdoada, né? Eu odiei essa pessoa, vamos dizer aí, tem 28 anos que meu filho sumiu. Eu odiei essa pessoa há 27 anos, sem saber quem era ela. Eu odiei profundamente. O que eu ganhei? Nada, né? Então, de uns 6 meses, 1 ano para cá, eu consegui liberar o perdão. Porque eu acho que se a gente não conseguir liberar o perdão, você não vive bem. Você fica uma pessoa amarga, você fica uma pessoa triste, né? Então hoje, não sei quem foi, mas eu perdoo essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa está perdoada. Seja qual o motivo que ela fez isso, porque eu desconheço o motivo, mas ela está perdoada. Em nome de Jesus eu perdoo ela. Se você viu este homem, Kennedy Robert Pereira, ou souber de alguma informação sobre sua localização, entre em contato imediatamente com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP pelo telefone que está em sua tela.